A China acaba de ameaçar Donald Trump com nada menos do que, note-se, vender as suas obrigações do Tesouro, todos ou a maioria deles. Bem, isso é o tumulto do homem morto, mas a China já o fez. Não? Sol. E se isso acontecer? Não estamos a falar apenas do colapso do dólar, que é amigo. Vou explicar por quê. Ninguém deve ter dúvidas de que isso seria o fim do dólar. O grande problema pelo qual a China também está a pensar duas vezes é porque isso seria também o fim do domínio financeiro do Zé Concaqueua, no qual a China teria muitos problemas. Muitos problemas. Mas agora a China está a dizer, se eu vou cair, vou ver-vos cair primeiro. E quando a China emite um aviso como esse, não é uma birra porque nunca o fez antes. É uma ameaça estruturada, é muito oportuna, perfeitamente calculada e ainda por cima tem o cheque-mate, porque ao mesmo tempo a China está a dizer que vai vender 780 mil milhões de dólares em títulos do Tesouro Americano que possui. Encharcar 780 mil milhões de dólares com gasolina. Encharcá-lo com gasolina e deitar-lhe uma chama em cima. O dólar vai perder. E para além disso, porque Pequim está pronta para lançar esta bomba financeira aliando-se a outros países do mundo, dizendo-lhes, Titon, quem quer que seja que se quebre, ninguém vai fazer acordos com os Estados Unidos porque eles querem enforcar-nos. Está claro para si, Europa? Sim, eles querem enforcar-me. Vamos juntos contra eles, vamos juntos. A Coreia do Sul é clara para si? Para mim está claro que os Estados Unidos são meus inimigos, eram meus amigos, mas querem enforcar-me. Ah, bem, vamos lá. Historicamente, o Japão acabou de manter a China. O primeiro-ministro Xi Jinping falou com o Japão anteontem, precisamente com os seus funcionários japoneses, que historicamente eram inimigos. Imaginem só, Trump está em apuros neste momento. E vejam se ele não está exagerando, pois sempre haverá um admirador de Trump que dirá isso. O amante de Trump que vem dizer isso. Nós temos muitos vídeos para ouvirem, traduzimos-los para espanhol, mas claro que podem ver o vídeo original. Vamos começar com esta pequena joia. Nós vamos ser muito simpáticos, eles vão ser muito simpáticos. O presidente Trump fala de uma abordagem amigável com a China. O nosso correspondente, Min Min Long, informa de Hong Kong sobre o estado das negociações. Em que ponto estamos? Sim, os jornalistas perguntaram ao presidente Trump se iria ser duro com a China e ele disse que não. Isto é interessante devido à sua mudança de narrativa. O presidente Trump afirmou que as tarifas finais sobre a China estarão longe das tarifas de 145% aplicadas até agora, mas também não serão zero. Garantiu que a China ficará satisfeita com o acordo final, mas terá de o fazer. Além disso, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, referiu numa cimeira de investimentos que este impasse entre os EUA e a China não é sustentável e que ambas as partes devem procurar uma forma de o desanuviar num futuro próximo, embora tenha avisado que um acordo completo demorará muito tempo, possivelmente 2 a 3 anos. Insistiu que a China está a favorecer a sua própria produção em detrimento dos EUA, pelo que qualquer acordo deve reequilibrar o comércio e trazer a produção de volta ao país. No entanto, o presidente Trump referiu que tal acontecerá num futuro próximo. No entanto, tendo em conta que o presidente Trump muda por vezes a sua posição, é difícil discernir se as suas declarações são apenas para influenciar os mercados ou se representam uma verdadeira mudança na sua posição e abertura para chegar a um acordo com a China. Ô, seu sacana. Donald Trump diz que vai ser brando com a China e quando lhe perguntam se vai ser agressivo com a China, diz que não, vamos ser brando com a China. E mais, a China vai ficar contente com o acordo, mas tem de o negociar. Está a ver o que está nas entrelinhas quando Trump diz? Vocês vão gostar do acordo que vamos fazer, mas façam um acordo, por favor, por favor. Sabem o que me fez lembrar quando estava a ver isto? Lembram-se do meme do Ferraz? Houve o Ferraz, agora é beber ou entornar. Quando a China puxa,
O punhal do Ferraz, que na realidade aqui esse punhal do Ferraz é nada mais, nada menos do que 784 bilhões de dólares em títulos do Tesouro. Portanto, o Trump diz que o Ferraz já foi Ferraz, certo? Por quê? Porque agora o Trump diz que vocês não vão gostar do acordo, mas vamos fazer um acordo, esperem, não se apressem. Qual é o grande problema? Quero dizer, tens de pagar algum preço, porque eu também tenho de cuidar de alguma dignidade. Mas vamos sentar-nos e conversar. Depois de Trump apresentar as suas tarifas suicidas, e bem para aqueles que não são, não tão relacionados com o mundo da economia, vou explicar o que são obrigações do Tesouro. Mas é só o que a Michi diz aqui nos comentários e a You know, it is nada feito. E o facto é que a China, ainda ontem, um dos seus funcionários veio a público dizer que não há acordo, agora é beber ou entornar. Por quê? Porque é que Trump está tão preocupado com isto que a China nunca disse antes? E de repente a China vem a público e diz, sabem que mais? Acabou-se? Vamos liquidar todos os nossos títulos do Tesouro. 784 bilhões de dólares, vou queimá-los. Que eu tenho aqui, que vocês me devem, América, paguem-me, papá. E depois o Trump diz não, mas vamos negociar convosco porque ele não tem dinheiro para pagar. Para aqueles de vós que não estão familiarizados com isto, porque o que a China está a fazer é como ter a chave que pode destruir o Wall Street só de a rodar. Porque se a China vender esses títulos em massa, o que vai acontecer com o dólar? Ele vai entrar em colapso mesmo que ninguém espere por essa situação. E o valor da dívida do CUA? O maior sistema financeiro do mundo está prestes a entrar em colapso, ou melhor, entra em colapso e implodirá. A partir de dentro. Quem é que começou isto? Bem, o próprio Trump. A China estava por sua conta, mas Trump vem com a guerra tarifária, enfurece-se contra a China, contra o país que mais dinheiro deve aos Estados Unidos. Aumenta as tarifas sobre as importações para um nível absurdo. Lembrem-se, primeiro ele começou com 20%, a China disse, não é assim que se deve fazer. Depois subiu para 34%. A China diz, está a ir longe demais. Depois sobe para 104% e a China diz, calma, calma, certo? Depois sobe para 145%. E a China diz, agora é que é. Já está. Por outras palavras, se uma empresa americana, por exemplo, importa um produto da China, da China tem de pagar mais 104 dólares por trazer um produto que vale 100 dólares devido à tarifa. Por outras palavras, trazer o produto não lhe vai custar os 100 dólares, mas por causa do imposto que Trump está agora a aplicar-lhe, vai custar-lhe 204. Isto, meus amigos, não é protecionismo, é um bloqueio disfarçado. O que está a China a fazer em resposta à China? Bem, primeiro está a bloquear os minerais críticos e a fazer regressar todos os sistemas tecnológicos da América à Idade da Pedra. Muito feliz por Trump ter dito que a Nvidia ia fabricar o seu chip de nova geração nos Estados Unidos. De que maneira você se encontra? Se não tivermos matérias-primas? E o ministro das Finanças da China sai com uma fuga de informação que, como se pode ver, foi muito conveniente, dizendo que iam avaliar a venda de uma parte muito significativa das suas obrigações do Tesouro dos Inércia em Yuan. E ele não está a fazê-lo. E não o está a fazer para se exibir. Não é um bluff de um homem morto do tipo, estou a ameaçar-vos e não vou fazê-lo. Não, é um golpe de mestre, pessoal. Porque isto não é apenas a China a dobrar o dólar, está a quebrar Donald Trump. Foi por isso que viram o Donald. Trump incrivelmente sedutor a dizer. E que vão gostar do acordo com a China, mas vamos fazer um acordo doce. E a China não o quer fazer sem vontade de fazer birra. A segunda joia. Acontece que a China agora não está apenas a dizer, vou vender uma parte muito significativa dos meus títulos do Tesouro e vou implodir a vossa economia. Número 2. Cheatam com todos os países que vão à falência convosco. E a China está a dizer-vos, está a fazer um bloco com o Japão, com a Coreia do Sul, com a Europa, e está a dizer-lhes que os Estados Unidos querem lixar-vos, eram os vossos amigos de sempre, eram os vossos incondicionais, os vossos charolastra, que guerra estúpida eles começaram, vocês não foram com eles, todos eles. E agora vejam o que vos está a fazer.
Vem cá. Ele vai oferecer-vos um acordo quando vierem para cá. E no dia seguinte, depois de vos oferecer esse acordo, ele vai quebrá-lo porque ele não respeita acordos. Vocês já tinham tratados comerciais com ele e ele não os vai quebrar. Venham para cá e sintam-se em casa. E não se prestem a negociações com os Estados Unidos. O problema é que a Europa está a pensar nisso. Se não o estivesse a considerar, a propaganda de Donald Trump não estaria a ser notícia de primeira página neste momento. Também Trump avisa os países sobre a evasão às tarifas. A China pode interferir nas conversações entre os Eren-Aibasai e outras nações. O que é que se passa? Grady Trimble, da Fox Business, em direto da Casa Branca. Olá, Grady. Bom dia, Dana. A China está a avisar que se os Emir não chegarem a um acordo com a China, tomará medidas de retaliação. Alguns especialistas acreditam que Pequim poderia tentar acordos com países europeus ou persuadi-los a rejeitar acordos com os Estados Unidos. Ontem recebi uma leitura de Jameson Greer e parece que estamos a norte de ofertas legítimas e sérias em cima da mesa. O que posso dizer é que quando pensamos que um acordo está muito próximo, a minha expectativa é que o presidente queira reunir-se com esse líder mundial aqui na Casa Branca para fechar o acordo. Estaremos a prestar muita atenção aos líderes mundiais que visitarão a Casa Branca em breve. É isto que a administração Trump está a tentar resolver ou reduzir com a China. As autoridades dizem que, apesar desse número, os Estados Unidos estão no controle. A China importa aproximadamente 11,5 milhões de barris de petróleo por dia, o que corresponde a cerca de 25% das calorias que consome. Somos uma superpotência energética e alimentar, enquanto a China consome aproximadamente 11,5 milhões de barris de petróleo por dia e cerca de 25% das calorias que consome. Cada dia, a China consome cerca de 11,5 milhões de barris de petróleo e aproximadamente 25% das calorias necessárias. Eu trouxe de volta porque quero dizer-vos uma coisa. Depois deixamos o louco falar. A China importa cerca de 11 milhões de barris por dia. Aham. E o que é que isso quer dizer para mim? Se os Estados Unidos não os compram, a Rússia compra os que é o seu charolastra. Então, acham que a Rússia vai deixar de os vender só porque Trump está a responder às chamadas de Putin neste momento? Mas, por favor, esses dois são compadres? Será que 25% das suas calorias também são importantes? Sim, mas não para os Estados Unidos. E olha, deixa-me mostrar-te uma coisa. Vamos voltar atrás. Vou pôr esta imagem aqui que eu tinha ali. A Fox News, que acidentalmente não vê. A POT. Propaganda. Deixem-me voltar atrás e mostrar-vos esta parte da propaganda da Fox News que está a ficar fora de controle. Trump avisa os países sobre. A China é uma superpotência energética e alimentar, enquanto a China depende fortemente de outros países. O secretário do Tesouro Scott Bessent, um dos principais negociadores dos novos acordos comerciais, vai reunir-se com o seu homólogo sul-coreano esta semana na Casa Branca. Vejamos, mas se olharmos para o gráfico da Fox News, vejam o que a Fox diz. Quanto? Vamos colocar a questão de outra forma. Quanto é que os Estados Unidos vendem à China? Por outras palavras, quanto é que a China precisa dos Estados Unidos? 143,5 bilhões de dólares. Parece-me muito. Quanto é que os Estados Unidos precisam da China? 438 mil milhões. Quer dizer, pessoal, quase que poderíamos estar a falar de, se quisermos jogar, 2,5 para 1, quase 3 para 1. E o que é que compram a China dos Estados Unidos? Pode obtê-lo em qualquer outro lugar. Ou seja, não precisa necessariamente de o comprar aos Estados Unidos. O grande problema dos Estados Unidos é que, se a China não o comprar, a quem é que o vai comprar? Agora, outra parte, que viram na propaganda da Fox News, que é a propaganda pessoal de Donald Trump, é a propaganda pessoal de Donald Trump. Eles protegem-no muito e ele sai e diz: a China pode estar a sabotar acordos com países europeus para que, Chiton, ninguém venha negociar com os Estados Unidos. Os Estados Unidos não querem negociar com o mundo. De que é que estão a falar? Agora querem negociar porque estão a ver precisamente a pressão da China que diz: vou queimar os meus títulos do Tesouro,
Tenho aqui títulos do Tesouro que são IOs, que dizem que me deves dinheiro, América. Paga-me o que me deves. E Donald Trump não vai sair e dizer, não tenho nada para pagar. Confie, não confiarei. Paga-me. Bem, nesse caso, o que Trump vai fazer é dizer, bem, a minha disputa é com a China. E vou restabelecer relações com os meus antigos aliados que passei os últimos meses a insultar, pedindo-lhes para se sentarem comigo. E a China já se antecipou e está a dizer-lhes que vai procurá-los. Porque ele não vai me suportar, para que vocês o golpeiem com força, com os Estados Unidos a fim de me subjugar. Mas depois de me subjugar, ele irá subjugar vocês. E este apresentador da Fox News diz que não. Há líderes da União Europeia suficientes para fazer acordos com Donald Trump de certeza. E o presidente Trump vai querer levá-los à Casa Branca para fechar o acordo. Para quê? Para que ele possa repetir o que disse, vejam esta pequena joia. Quem é que acham que ele quer? Que presidente do mundo, para além de Bukele e Milley. Achas que quer ir à Casa Branca depois do que Trump diz sobre os presidentes que vão à Casa Branca? Estes países lambem-me as botas. Dão-me graxa, fazem-no. Estão desejosos de fazer um acordo. Por favor, Senhor, faça um acordo. Eu faço qualquer coisa, Senhor. E depois vou ver um republicano rebelde, sabe? Um qualquer. Um tipo que se quer exibir. Adaiza. Acho que o Congresso devia negociar. Vocês não fazem as coisas como eu faço. O Congresso está a cargo das negociações. Vendam a América rapidamente porque vão à falência. Não o fazem. Acabei de o ver hoje. Alguns dos vossos congressistas disseram: acho que nos devíamos envolver na negociação das tarifas. Foi isso que eu fiz. Eu fiz uma coisa. Um tipo ensinou-me a negociar. Estou a dizer-vos, as pessoas mais felizes do mundo seriam a China. Não estariam a pagar 104%. Estou a dizer-vos, não estariam a pagar nada. Nós estaríamos a pagar-lhes 104%. Essas são as belezas. Estes gajos temos de ter cuidado. Prejudicam a negociação quando veem uma pequena história. O outro lado, vocês sabem, prejudica a vossa negociação. As notícias falsas querem construí-la sem qualquer hipótese. Mas temos de nos manter unidos. Alguns acordos comerciais devem-se a antecessores. Antecessores. Enquanto presidente, eram tão maus que quase nos perguntamos quem fez esses acordos. Ou eram corruptos ou estúpidos. Não pode ser outra coisa. White, quem é que fez esses acordos? Bem, foi você que os fez, Trump. Quem fez o último acordo comercial com o México e o Canadá? Quem é o estúpido, de acordo com Trump, que fez esse acordo comercial? Foi o Trump. Ele era presidente há 5 anos, já se esqueceu que foi ele que o assinou. E agora diz que esses acordos comerciais foram feitos por pessoas estúpidas ou corruptas. Quem é que assinou o TEMEC? Mas olha, vamos deixar isso de lado. Quem é que acham que vai querer ir à Casa Branca quando Donald Trump disser na sua linguagem obscena: se 60 países querem vir beijar meu rabo, beijam meu rabo. Quero dizer, que tipo de palavras são essas para um presidente dos Estados Unidos? Nessa perspectiva, qualquer pessoa que queira ir negociar cai nesse discurso, e amanhã Trump vai aparecer de novo e dizer que acabou de chegar. O país tal e tal e tal, os únicos que foram à Casa Branca depois desse discurso foram Nayib Bukele. E bem, anteriormente Javier Milei não foi convidado, mas penso que o primeiro a ter o seu. Milho, é muito, muito lamentável para os meus irmãos e amigos em El Salvador e na Argentina. O meu abraço e a minha solidariedade para com eles, porque é necessário ter um presidente que nos represente de forma digna lá fora e, sobretudo, defenda mais o país. Que defenda mais o seu país do que um país estrangeiro. Mas agora voltemos atrás. Porque a realidade, meus amigos, é que ninguém quer negociar com Trump. Porque quem é que quer negociar com um tipo que diz que negociar é lamber as botas? Ninguém que tenha alguma dignidade. A China está a aproveitar-se disto e dar o checkmate. Por quê? Os títulos do Tesouro são cruciais na economia do ZEUA, do sistema econômico americano. Esses, meus amigos, são, eu estava a dizer-vos antes, são como os IOUs que o governo dos Estados Unidos vos dá para financiar a sua despesa pública. Todos nós sabemos que eles estão altamente endividados. A quem é que estão endividados? Com quem quer que se endivide, por outras palavras, o que os Estados Unidos fazem é, sempre que precisam de dinheiro, que é todos os dias. Porque não o têm, porque vivem a crédito e já devem mais do que podem pagar. Dizem, quem é que me vai emprestar dinheiro? Eu dou-te um IOU, pago-te quando quiseres, é um ditado, não é? Bem, os que mais têm comprado esses IOUs são a China e o Japão. Quando alguém os compra, está basicamente a emprestar o dinheiro ao governo do ZEUA. Para quê? Bem, para guerra, provavelmente, para
para pagar estes anúncios na televisão mexicana, como aqueles que a Cláudia Shimon censurou ontem, infelizmente, de que estávamos a falar. Ou para a USAID que existia antes, ou para a drenagem, as ruas, a iluminação pública, a educação, etc. E quando o segundo maior detentor de títulos do Tesouro, ou seja, o segundo maior ou o segundo governo que mais deve dinheiro aos Estados Unidos, que é a China, depois do Japão, está a ameaçar desfazer-se de todas as suas obrigações do Tesouro e, além disso, a China está agora a aliar-se ao Japão, que são os dois países a quem o tio Sam deve mais dinheiro. Portanto, o que ele está a dizer é: não financiaremos mais a vossa guerra comercial ou o vosso país. Agora vivam com o que têm, se é que ainda vos resta alguma coisa porque já esbanjaram tudo. E se a China fizer isso, o que acontecerá? 3 coisas vão ocorrer imediatamente. Primeiro, o valor desses títulos vai cair, como em qualquer mercado. Isto não é diferente. Se alguém vende algo em massa, então o preço cai. Se houver muita quantidade de uma coisa, ela vale pouco. Por que é que não se consegue vender as pedras? Porque elas estão por todo lado. Por que é que antes não se podia vender água potável e agora se pode? Porque toda a água era potável. Mas quando há muita coisa, é barato. Quando há pouca, é cara. Em segundo lugar, para que alguém queira comprar esses títulos. Então, o governo do Sinue vai ter de oferecer taxas de juro mais altas. E o que é que isso vai fazer? Vai aumentar o custo do que os Estados Unidos devem à China, ao Japão e ao mundo. Em terceiro lugar, quando as taxas aumentarem, oposto do que Trump quer, pois ele está a lutar com Jerome Powell para reduzir as taxas de juro. Com Jerome Powell para baixar as taxas de juro. Não é apenas o golpe de mestre da China, não é apenas a ameaça de que isso não vai acontecer. Não só Jerome Powell não as baixaria, como seria forçado a aumentar as taxas de juro. E isso, meus amigos, vai acabar por tornar tudo mais caro nos Estados Unidos, num país que vive de crédito. E não estou a falar a nível macroeconômico, mas a nível individual, porque se eles aumentarem as taxas de juro, o crédito à habitação vai ficar mais caro, ao ponto de não o podermos pagar. Os empréstimos a estudantes são mais caros, o pagamento do cartão de crédito mais caro. Tudo isto. E isso, meus amigos, é uma recessão garantida. Garantida 2 + 2, 4. Agora vamos pôr isto na mesa, ok? Vamos pôr as cartas na mesa um pouco mais, sim, porque já há dados do Departamento do Tesouro que mostram que a China, neste momento, tem na sua posse nada mais, nada menos do que 784 bilhões de dólares em títulos do Tesouro. Por outras palavras, dados do Departamento do Tesouro que confirmam que os Estados Unidos devem dinheiro à China. Quanto é que devem à China? 784 mil milhões de dólares em títulos do Tesouro. Muitos até acreditam que essa quantia seja muito maior. Porque muitos desses títulos do Tesouro, também estão nas mãos de fundos estatais ocultos. Por outras palavras, a China tem estado a fazer a sua jogada. Como o que é a Safe Investment Company, por exemplo, que não aparece nos registros oficiais e que em fevereiro, por exemplo, ficamos a saber que a China aumentou a sua exposição em precisamente 14 mil milhões de dólares. Isso confundiu muitos analistas, porque em Wall Street começaram a dizer por que é que a China continua a emprestar-nos dinheiro. Se estamos numa luta com eles, hoje sabemos por quê. Eles estavam a comprar dívida barata do ZWO para poderem vender a mais cara. Estás a perceber e, consequentemente, porque isto foi um plano brilhante? Em fevereiro, eles compraram isto, porque sabiam que eles próprios podiam causar isto que está a acontecer agora. E que uma venda massiva agora vai ter um duplo golpe, um gancho de fígado. E o golpe final vai atingir Trump mesmo onde lhe dói e num momento crucial em que ele está a pressionar Jerome Powell para baixar as taxas de juro. E a China está a garantir que não só isso não vai acontecer, mas que essas taxas de juro vão subir em flecha e os Estados Unidos vão tornar-se numa república falida se isso acontecer. Acontece? É por isso que Donald Trump sai à rua, porque Donald Trump não é estúpido, se sabe, e se não sabe vai à missa, e é lá que lhe dizem. Como temos um ditado no México que diz, sou parvo, mas vou à missa. Pois bem, tenho a certeza que lhe disseram, Senhor, se a China fizer o que está a dizer, vai afundar-nos. Esqueçam que Jerome Powell vai baixar as taxas de juro, esqueçam que ele não as vai aumentar, mas ele vai ter de as aumentar. E nós vamos à falência.
É por isso que Trump saiu ontem para dizer não. Vamos ser brandos com a China, vocês vão gostar do acordo que vamos fazer, mas façam um acordo, não se fechem, essa teimosia vai matar-vos. Não é a primeira vez que vemos esta viragem de Trump, mas desta vez, para dizer o mínimo, é uma viragem humilhante. Porque ontem o que vimos foi o mesmo Trump, que ainda há poucas semanas dizia que ia quebrar a China, que ia duplicá-la, que ia prejudicá-los muito, que as 145 tarifas iam subir para 245%. E agora diz que não, olhem, vamos resolver esta questão, não vamos ser duros, vamos chegar a um acordo, mas a China tem de se sentar e tem de ceder. O problema é que a China está a recusar agora, porque as condições são muito diferentes. Porque ninguém conseguiu explicar por que é que em fevereiro estavam a dar dinheiro como se fosse água. Oh, que fiche! Os chineses estão a dar-nos mais 18 mil milhões de dólares. Vá lá, Chepapachito, não é? Nada é de graça nesta vida, muito menos o dinheiro. Era uma armadilha. E o Fed, ou Wall Street, ou quem quer que queiram culpar porque alguém deve ter feito soar o alarme, mordeu o isco. E agora temos uma economia que está em xeque-mate. E a China já pôs uma ação em cima da mesa. Vejam este facto. Diria Luizito Comunica, que facto perturbador. Bom, em 2008, a China dependia do dólar. Acontece que agora o que estamos a ver em 2025 é que a China está disposta a acabar com o dólar, porque diversificou muito a sua economia, com os BRICS, com o seu próprio sistema bancário, e em 2025 já estamos a assistir a uma mudança total. Um antigo funcionário da Reserva Federal, Joseph Gagnon, disse há uns dias, estava a ler um artigo em que ele próprio fez este comentário na Bloomberg, onde ele disse que se a China vendesse nem que fosse 10% das suas participações. Olhem para isto, que facto perturbador. Pois bem, a China não precisa de vender 784 bilhões de dólares. De acordo com este analista, se a China vender 10% dos seus lucros, é tudo o que precisa. 10% é o suficiente para fazer subir as taxas de juros nos Estados Unidos, nas obrigações a 10 anos, por exemplo, acima dos 5%. E isso, meus amigos, não se via desde 2007. Desde 2007. Precisamente numa altura em que Trump quer que Jerome Powell baixe as taxas. É um cheque, não apenas o orçamento federal do ZO. Isso iria paralisar todo o crédito, as empresas americanas e as famílias americanas. E neste momento, pessoal, isso é dinamite puro. Onde está a América primeiro? Esqueceram-se quando estavam a lutar contra a China, que estavam a lutar contra o segundo país do mundo a quem devem mais dinheiro. E ele pensou que a China era tão burra que em fevereiro deu-lhes mais 18 mil milhões de dólares sem mais nem menos. Como confetis? Sabem por que é que a China ainda não fez esta jogada? Porque estava a pesar os custos. Porque se a China vender as obrigações, é claro, o seu próprio ativo também perderá valor, porque no fim de contas é um detentor de obrigações. E se os preços dos títulos do Tesouro caírem, então o que lhe resta na sua carteira também vale menos. A China nos ensina. A China está a mostrar-nos uma coisa. Um daqueles velhos provérbios chineses sobre a arte da guerra, não é? Às vezes é preciso perder para ganhar. E perder 20 bilhões de dólares para a China neste momento pode valer a pena se for o preço para destruir o dólar, que é o seu adversário. Não se trata apenas de uma questão econômica. Isto, meus amigos, não é apenas geopolítica. É o cheque final. E a China está a dizer ao Trump: tu tens tanques, eu tenho títulos e tenho tanques. Ameaças com tarifas, eu parto-te a tesouraria. E não nos esqueçamos de uma coisa, a dívida pública dos Estados Unidos, que já ultrapassa de lá dela de utelas a duplo trilhão e isiatesida olhar Miami trilhões de dólares. Agora, com toda esta montanha que trazem nos ombros, porque qualquer desequilíbrio amigável fará com que a cadeia entre em colapso. A economia do ZEUA está muito frágil, numa altura em que Donald Trump decidiu entrar em conflito com o mundo. E aqui vem a parte complicada. Se a China der o primeiro passo, o Japão seguir-se-á. Já seu aliado, já assinaram um acordo de comércio livre entre eles, Japão, Coreia do Sul e China.
O Japão ultrapassa a China como detentor de títulos do Tesouro, só por um bocadinho. Mas estamos a falar de mais de mais em títulos do Tesouro. Pascal Lakers, para contextualizar. E o Japão está muito zangado com os Estados Unidos, porque se sentem traídos, assim como a Arábia Saudita. E bem, vamos lá dizer-lhes. Agora vamos à Europa, eles estavam a fazer a mesma coisa, foi por isso que a Fox News saiu e disse: cuidado, porque eles podem sentar-se à mesa com a Europa. Não, não podem. Eles já se sentaram, já têm o dedo no gatilho. E se o puxarem, não vai ser um acidente? Vai ser com toda a intenção? Os rendimentos do Tesouro há 10 anos, que já subiram 4,58% ontem, sabem o que é que isso significa? Que há pânico. Que eles sabem o quanto pesa a ameaça da China. As bolsas caíram a pique depois de a China ter dito isto. Ontem, Wall Street estava novamente em apuros. A única coisa é que já está a cair tanto que nem sabemos por quê. Porque agora já não é como a senhora do comal, que não sabe para onde se virar primeiro, para as tortilhas tostadas ou para as queimadas. Mas o que vimos ontem nos mercados foi o Nasdaq perder mais de 400 pontos num só dia, e acho que nos estamos a habituar a isso. E também o Dow Jones, que caiu 800 pontos em menos de 48 horas. E o mais preocupante de tudo, este índice do dólar. O índice do dólar, bem, porque voltou a enfraquecer face a todas as moedas mundiais, incluindo, claro, o yuan chinês, que subiu para o seu ponto mais alto desde 2022. Por isso, amigos, se alguém tem dúvidas sobre quem está a ganhar esta batalha comercial, vá ver o índice do dólar de ontem. E alguém me explique por que é que até o yuan está a ganhar um ponto percentual num único dia em relação ao dólar americano. Dólar, e aí está. A estratégia polêmica de Donald Trump, que está afetando o mercado financeiro num dos seus piores momentos. E enquanto isso está a acontecer, a sua única esperança pode ser a Reserva Federal, a Fed. E sabem que mais? É também contra isso que Trump está a lutar. Quero dizer, ele não está apenas a lutar com a China, a Europa, a sua única tábua de salvação com que já lutou. Ele está numa batalha até a morte com Jerome Powell. O que é que a Reserva Federal diz? Vai aumentar as taxas, vai baixá-las. Eles não podem ficar de braços cruzados. Eles têm os seus próprios problemas internos. E não estão a ver o enorme problema que tem lá fora. E que se a China atuar, será o golpe final. E eles estão prontos agora para esse golpe final. O que está a chegar, amigos, já não é um jogo de tarifas. Já ninguém está a falar de tarifas, nem mesmo o próprio Trump. Ele já está a dizer isso suavemente, que as tarifas já são uma coisa do passado. Isto já é sobrevivência. E neste novo jogo chinês, a peça que vale mais não é uma bomba nuclear, mas os seus títulos do Tesouro. E agora? Bem, sabem que é uma jogada que está no ar. Cara ou coroa? A China dirá que cai. A China dirá o que cai. Muito obrigado a todos vós que estão ligados a nós. É this? Homer Simpson, porque é que o dólar é a moeda de reserva do mundo? Porque o dólar não é a reserva, a moeda de reserva mundial? This vision will be omni, que a força da paz esteja convosco. Muito obrigado. Lola, a nossa amiga Lola, diz que Trump rasgou unilateralmente os tratados comerciais com o resto do mundo. E agora quer fazer tratados, o homem que não respeita acordos. Agora quer desesperadamente fazer acordos com a Europa e avisa que cuidado, porque a China pode. A China pode dizer-lhes para não fazerem acordos com os Estados Unidos. Não, bem, se aquele que disse que não precisa de ajuda com essa ajuda que os Estados Unidos têm, aquele que disse... Bem, como é que lhe posso dizer isto para não me ir embora assim tão a frio? Porque acho que já, coroado hoje neste streaming. Bem, em vez de pilto, podemos usar a palavra pila. Lembras daquela frase que nos fizeste rir tanto no México? Pito el que se raja, digamos assim. Bem, Donald Trump vem a público e diz que 60 países do mundo querem ir lamber-lhe as botas, por outras palavras, e ficamos a pensar, quais são esses 60? Quem é que quer fazer parte dessa lista? Quem é que acham que quer ir para a Casa Branca com o que Donald Trump disse? Mal podem esperar para me vir lamber as botas. Ninguém por dignidade, por decoro ou quase ninguém. Portanto, ele é que se fechou ao mundo. Essa é a realidade. José Barrios, saudações, caro amigo.
J e Rios dizem que não se trata de quem é quem, trata-se de que toda a gente precisa de toda a gente. Bem, de acordo com Trump, não. De acordo com o Trump, ele diz que não precisa de ninguém, que eles têm tudo. Neste mundo onde há uma cadeia global de fornecimento. Uma cadeia de abastecimento global, toda a gente precisa de toda a gente. Essas são as regras que eles estabeleceram. E eu não sei, é demasiado tarde para alterar essas regras. Muito obrigado, pessoal, a todos os que estão aqui ligados a nós, aos mais de 22 mil que estão aqui neste momento. E vemo-nos na nossa próxima emissão.